Essa é uma das partes mais difíceis e complicadas do meu trabalho, quando eu tenho que enfrentar uma garota vilã com tudo em cima. E não tem jeito, você não pode aliviar a barra dela porque a gatíssima é do mal. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Gamma Jack possui características físicas sobre-humanas, voo, isso foi demonstrado apenas no jogo Legos Incríveis, manipulação de radiação, ele pode criar explosões controladas de radiação que variam de queimaduras superficiais a desintegração completa, com o alcance da sua intensidade máxima sendo de 100 metros. Por conta dessa manipulação da radiação, ele também deve possuir indução de efeito de status, manipulação de doenças, negação de durabilidade e manipulação de venenos, porque a exposição à radiação pode enfraquecer estruturas biológicas, induzir câncer, causar mutações ou matar instantaneamente. Manipulação de calor, porque bolas de fogo causadas por explosões nucleares podem chegar até 9.726 graus Celsius, com o centro da área passando de dezenas de milhões de graus Celsius. Resistência à manipulação de doenças, venenos, calor e biológica, por não ser afetado pelos efeitos colaterais da exposição à radiação. Influência social, ele foi um super-herói famoso com grande reputação pública e também foi declarado no arquivo da NSA como favorito das moças. E possivelmente artes marciais, maestria furtiva e maestria veicular. O Senhor Incrível e a Mulher Elástica demonstraram ter essas capacidades. Possivelmente o Gamma Jack também possuiria. Em força, Gamma Jack é comparável com a Mulher Elástica, que podia aguentar o peso do que parece ser um trailer. Mas na questão da potência de ataque, o Gamma Jack destruiu uma versão do Omnidroid que era superior à versão que matou a Pinga Fogo. E a mesma já citou que sem querer fez uma colina pegar fogo. O Gamma Jack pode desintegrar seus oponentes, o que tem cálculos que coloca como nível virarejo pequeno. No documento da NSA, o Garoto Joia é colocado com um poder superior ao do Super Tigela de Açaí com Granola, também conhecido como Dinamite, que podia desintegrar pessoas a até 5 metros de distância. E dependendo de o que considera como desintegração, se considerar que ele separava as moléculas, estaria gerando 3 gigajoules. Mas se ele fosse capaz de quebrar núcleos atômicos, ele seria capaz de gerar trilhões a quadrilhões de joules, o que é equivalente à força de ogivas nucleares. O Homem-Trovão e o Arrasa-Quarteirão tinham níveis de poder inferiores ao do Gamma Jack, e o Gamma Jack foi capaz de derrotar um Omnidroid superior ao que derrotou o Arrasa-Quarteirão. Então dá para considerar o escalonamento com o Homem-Trovão minimamente plausível, né? O Homem-Trovão podia criar e controlar tempestades. Os ventos de uma tempestade comum geram de 10 elevado a 13 a 10 elevado a 14 joules de energia cinética. Isso é equivalente à energia de dezenas de milhares de toneladas de TNT explodindo. Também gera 10 elevado a 15 joules de energia térmica, o que é equivalente à energia térmica de aproximadamente 20 megatons de TNT, e gera uma potência média de 10 elevado a 12 watts, ou 1 terawatt, o que equivale a cerca de 5 a 6% da potência instantânea combinada de todas as indústrias, casas, carros e eletrônicos do planeta ligados ao mesmo tempo. Gamma Jack derrotou um Omnidroid superior ao que derrotou o Hyper Shock, com o Gamma Jack tendo uma pontuação superior, sendo que o Hyper Shock podia criar terremotos nível 6 com seus socos. Terremotos nesse nível podem gerar de 15 kilotons de TNT, o que é quase a mesma energia liberada pela bomba atômica Little Boy, até 294,7 megatons de TNT, o que é nível montanha. Mas o maior escalonamento que o Garoto Joia tem é com o Homem Universal, que pode aumentar a densidade para quase a de um buraco negro, o que já foi calculado entre o nível cidade, montanha e até país. Esse cálculo
de nível país considera a energia de ligação gravitacional, GBE, que é usada para calcular a destruição total de um astro. Por exemplo, se um planeta fosse vaporizado ou derretido, tudo se reagruparia por conta da força gravitacional, refazendo o planeta. E no documento da NSA é dito que a transformação em alta densidade podia criar um incontrolável vínculo gravitacional. Mas eu acho que ninguém no verso teria a potência de ataque nesse nível, porque o homem universal não controla essa gravidade e também não seria necessário romper o GBE para finalizar o homem universal. Por exemplo, se o Omnidroid cravasse uma das garras no peito dele, não iria romper o GBE, mas causaria um ferimento extremamente grave. Para mim, os cálculos sobre a energia potencial e da equivalência de massa e energia são os que mais fazem sentido e são coerentes com os outros feitos do verso. A cena deletada do memorial do olho laser de Os Incríveis 2, em um momento de flashback, é mostrado o Gamma Jack, Senhor Incrível, Gelado e Olho Laser perseguindo um carro. Mas isso é apenas em velocidade de corrida. Enquanto que em reação já foi mostrado no verso que é extremamente comum desviar de laser, tanto que um guaxinim já foi capaz de fazer isso. Também já foi mostrado em um comercial um instalador de internet desviando do laser do Zezé. A babá do Zezé também já foi capaz de desviar de laser, o que foi calculado em 5,84 vezes a velocidade da luz. E o Síndrome, que podia paralisar o Flecha. E o Senhor Incrível. O Senhor Incrível podia desviar do laser do Zezé, que foi calculado como 2,3 vezes a velocidade da luz. E o Flecha, que desviava dos lasers do Omnidroid. Em um comercial, o Flecha foi até a China em segundos, o que foi calculado como subrelativista, de 1 a 5% da velocidade da luz. O Flecha também já foi citado ser mais rápido que a velocidade da luz, e processou uma alucinação de dias em menos de 1 segundo, o que foi calculado entre 110 a 210 vezes a velocidade da luz. No jogo Lego Os Incríveis, é mostrado que o traje do Gamma Jack tem o símbolo da radiação gama, que deve ser essa radiação que ele manipula. E a radiação gama se move na mesma velocidade que a luz, então ele poderia atacar nessa velocidade. A resistência e durabilidade do Gamma Jack é colocado no documento da NSA como baixa, sendo que heróis como Dinamite, Stratogata e Meta-Homem, que tinham uma durabilidade similar, morreram para coisas bem simples, como a capa ficar presa em um elevador. Mas o Gamma Jack tem o seu traje, que provavelmente foi feito pela Edna Moda. Considero isso porque na cena deletada de Os Incríveis 2 é mostrado ele junto do Gelado e do Senhor Incrível aprovando o traje do olho laser, que foi feito pela Edna Moda e estava lá verificando as medidas. E no primeiro filme, quando não sabia os poderes do Zezé, a Edna fez o traje à prova de balas e disse que isso era o básico. Então provavelmente o traje do Gamma Jack também seria a prova de balas. A Edna também ficou surpresa que o Senhor Incrível foi capaz de rasgar o traje antigo, dizendo que era muito forte, o que seria mais um indicativo dessa resistência do traje. Mas o Gamma Jack continuaria tendo uma resistência e durabilidade muito inferior à potência de ataque. Final de cada dia, bom, fico me perguntando, o que seria de mim sem vocês? E eu também, cidadão anônimo! Metal Man demonstrou possuir características físicas sobre-humanas, voo, sentidos aprimorados, possui visão telescópica, que foi demonstrado pelo Titã, e microscópica, que foi citado pelo Megamente, e super audição, que também foi demonstrado pelo Titã ao ouvir o chamado da Roxane a centenas de metros. Visão de raio laser e visão de raio X, que foi demonstrado pelo Megamente quando recebeu os poderes do Metal Man.
criação de ondas de choque, que ele usou para intimidar o Sindicato da Perdição, super sopro, que usou para inalar o fogo e a fumaça que o Megamente causou ao tentar fazer pipoca, influência social, ele era um herói muito querido e amado, e cantando fez todos de uma prisão vibrar de emoção, e possivelmente resistência à radiação e atomização. Ele poderia sobreviver ao raio da morte, que é alimentado pelo Sol, e o Sol emana a radiação eletromagnética, infravermelho e ultravioleta. O raio da morte também tinha a função de atomização e resistência ao calor, por aguentar escavar até o centro da Terra. Para isso ele teria que atravessar um magma que varia de 700 a 1300 graus Celsius, podendo alcançar 1600, e o núcleo, que varia de 5000 a 6000 graus Celsius. Megamente, após receber os poderes do Metro Man, podia jogar um caminhão de bombeiros para o alto com facilidade. E no museu do Metro Man tem uma estátua dele salvando um avião, o que indica que ele fez isso no passado. Mas na questão da potência de ataque e também velocidade e durabilidade, o Metro Man se escala acima dos equipamentos do Megamente, porque durante os anos que o Megamente agiu como vilão, sempre foi derrotado, tanto que o criado e o próprio Megamente já disseram que nunca imaginaram que poderiam derrotar o Metro Man. E na novelização foi dito que a única coisa que derrotou ele foi uma crise de meia-idade. Também se escala acima do Sindicato da Perdição e do Titã, por nenhum deles sequer tiveram coragem de o enfrentar. Megamente também insinuou em diversos momentos durante a série que o Metro Man poderia derrotar o Maquiavilão, e isso só não ocorreu porque o Metro Man não quis. Agora, entrando diretamente no Scale, o Titã podia segurar e jogar parte de um arranha-céu, o que foi calculado como nível quarteirão a quarteirão mais. Titã também dispersou uma nuvem de Brainbots, o que foi calculado como 808,96 toneladas de TNT, o que é nível multiquarteirão. Megamente jogou o Megamente pro alto, o que foi calculado como um nível multiquarteirão. Metro Man causou terremotos enquanto escavava até o centro da Terra, o que foi calculado entre 1,2 a 12 quilotons de TNT, o que fica entre o nível virarejo pequeno e o nível vila. Megamente criou uma nave que carrega o quarteirão de uma cidade, o que foi calculado tendo uma energia cinética de nível ilha, e isso é coerente com outros feitos do verso, como a Senhorita do Tempo, que pode criar grandes tempestades, que foram calculadas como 15,6 gigatons de TNT. E o Maquiavilão, que destruiu um grande meteoro que destruiria a cidade de Metro City, o que foi calculado como 20,7 gigatons de TNT. Ainda dá para elevar mais o nível do Metro Man se considerarmos que a nave que o Megamente criou podia causar explosões visíveis do espaço, o que foi calculado como nível país mais. E se aplicarmos a diferença entre o Metro Man e o Titã, nos baseando que o Titã teve seus poderes extraídos da caspa do Metro Man, já foi calculado a diferença na quantidade de DNA que um corpo carrega em relação à caspa, e estabeleceu uma diferença de 277,5 bilhões. E se aplicarmos essa diferença aos feitos do Titã, o colocaria no nível país grande, de 224,4 teratons de TNT. Mas isso se enquadra como um empilhamento de cálculos, que não são bem vistos justamente por gerar valores inflados e incoerentes, com o nível ilha sendo mais coerente na minha opinião. Titã pode quebrar a barreira do som voando. Quando a Rosane Rocha recebeu os poderes do Sindicato da Perdição, ela foi do topo de um prédio até um satélite em 7 segundos. Esse satélite estava transmitindo uma frequência sonora que afetava toda a Metro City, e o Maquiavilão ia usar para transmitir para todo o planeta.
Com isso, podemos estabelecer que estava na órbita geoestacionária, que é usada para telecomunicação e fica a 36 mil quilômetros. No livro de artes de Megamente, é dito que Metro City não representa nenhuma cidade em específico, mas cita algumas cidades em que se inspiraram, que foi Barcelona, Los Angeles, São Francisco, Las Vegas e até Springfield dos Simpsons. O maior edifício de Barcelona possui 288 metros, de Los Angeles tem 335 metros, de Las Vegas possui 350 metros e de São Francisco possui 326 metros. Nenhum deles daria uma diferença significativa, por isso eu vou considerar o valor completo de 36 mil quilômetros, o que daria uma velocidade para Rosane Rocha de 18.514.300 km por hora, ou Mach 15.113,1, ou 0,01% da velocidade da luz. Poli 227 podia desviar de lasers, que foram calculados como 4,36 vezes a velocidade da luz. Megamente tinha um foguete que foi da Terra até outro sistema estelar em 34 segundos. Megamente especifica que foi para a Próxima Centauri B, que fica em Alpha Centauri, a 4,37 anos-luz, o que seria necessário que esse foguete tivesse viajado a 4 milhões de vezes a velocidade da luz. Já que eu falei da velocidade da luz, Metro Man tem o seu feito mais icônico de caminhar pela cidade, ler livros, refletir sobre a vida enquanto via todas as pessoas paradas, o que foi calculado entre Mach 279,8, 1,3% da velocidade da luz, 10% da velocidade da luz e até 11 milhões de vezes a velocidade da luz, podendo ser ainda maior se considerarmos que o Metro Man superou a percepção do Megamente, e o Megamente é capaz de desviar de raios da Senhorita Tempestade, que foram calculados entre Mach 73 a Mach 406, o que colocaria a velocidade do Metro Man entre 2 a 18 vezes a velocidade da luz. O Megamente também é capaz de desviar dos lasers do Titã, que foram citados na novelização serem luz, o que colocaria a reação do Megamente de 1,3 a 5,8 vezes a velocidade da luz. O Megamente também se escala ao Cavaleiro Trevoso, que desviou de um laser calculado em 40% da velocidade da luz, e a Gangue da Pescada, que desviou de um laser do Dr. Rosquinha, calculado em uma vez a velocidade da luz, 1,6 vezes a velocidade da luz, o que colocaria a velocidade do Metro Man de 1.400 a 12.422 vezes a velocidade da luz. Mas se considerar que o Megamente, quando ainda era um bebê, conseguia perceber as caretas que o Metro Man fazia enquanto estavam em naves que foram do planeta deles até a Terra em segundos, e na novelização é dito que era uma galáxia distante, a galáxia gigante mais próxima da nossa é a galáxia de Andrômeda. Mas se nefar a distância para a de uma galáxia anã que orbita a nossa, como a anã do Cão Maior, que fica a cerca de 25 mil anos-luz da Terra, as duas naves levaram o mesmo tempo, que foi de 24 segundos, o que daria uma velocidade de 32 bilhões de vezes a velocidade da luz. Porém, calcular a velocidade de um personagem através de cálculos de reação de outros é um empilhamento de cálculo. Também pode aplicar a reação do Megamente à nave do Metro Man como um efeito da dilatação temporal. E alguns nefam o feito do Metro Man, dizendo que ele nem sequer alcançou a velocidade da luz naquele momento, porque ele criava sombras em diferentes momentos durante a cena, e por ter sido pego pela câmera do Megamente, e que o efeito luminoso que o Metro Man causa seria o efeito Doppler, que são argumentos que fazem sentido. Entretanto,
ainda tem o feito que, na perspectiva do Metro Man, o Raio da Morte estava em câmera lenta e também se moveu mais rápido que o Raio da Morte. E o Raio da Morte é citado na novelização ser um feixe de luz, no livro de artes conceituais é citado como laser, e esse feito foi calculado entre 1,05 a 1,61 vezes a velocidade da luz. Megamente nunca foi capaz de derrotar o Metro Man, inclusive chama o Metro Man de invulnerável, o que indica que nenhum dos equipamentos inventados por ele seria capaz de ferir o Metro Man, que incluiria o Raio da Morte, o que é coerente com um dos roteiristas do filme dizendo que provavelmente o Metro Man sobreviveria ao Raio da Morte. E o Megamente, um robô inventado por ele, ao receber o Raio da Morte direto na cabeça, a cabeça conseguiu sair intacta, enquanto o corpo foi explodido. E o Megamente também cita no primeiro filme que não acreditava que o Raio da Morte funcionaria. A destruição causada pelo Raio da Morte no primeiro filme foi calculado como nível cidade pequena. Ao rebater um meteoro na série foi calculado em 2,9 pentatons de TNT, o que é nível continental. E se levarmos ao literal a citação de seu poder concentrado do Sol, o Sol emana 3,8 vezes 10 elevado a 26 joules por segundo, ou 38 septilhões de watts por segundo, o que é nível multicontinental. Eu vou dividir esse final entre o high-end e o mid-end do escalonamento de ambos os personagens. Começando com o mid-end, eu coloco o Gamma Jack com potência de ataque nível cidade a montanha, uma resistência nível parede com o traje e uma velocidade de reação de 5,8 vezes a velocidade da luz por se escalar a babá do Zezé. Enquanto o Metro Man tem uma potência de ataque e resistência nível ilha, com a resistência podendo chegar a nível país e por se escalar o Raio da Morte, e uma velocidade de locomoção e reação de 1,6 vezes a velocidade da luz por perceber o Raio da Morte em câmera lenta e escapar do local. Fica bem claro a vantagem em potência de ataque e resistência do Metro Man. Ele poderia aguentar os ataques caso fosse acertado e poderia aguentar alguns dos efeitos por conta de sua resistência ao calor, mas dificilmente seria acertado por conta da sua velocidade de locomoção e reação. Enquanto que a velocidade de reação do Gamma Jack é superior, seria muito difícil ele conseguir desviar de todos os ataques do Metro Man, por conta do Metro Man alcançar essa velocidade muito casualmente. Ele daria tantos ataques consecutivos no Gamma Jack que seria quase impossível ele conseguir reagir a todos. E com a baixa resistência que ele tem, um golpe já seria o suficiente para o Metro Man derrotá-lo. Mas entrando no high-end, considerando o escalonamento com o Flecha, que colocaria uma reação FTL, e o escalonamento exagerado com o Homem Universal, que colocaria em nível país, considerando isso além da potência de ataque, a resistência do Gamma Jack, o Metro Man teria uma vantagem ainda maior, porque se escalaria a feitos multicontinental do Raio da Morte e a escalonamentos de milhares a milhões até bilhões de vezes a velocidade da luz por superar a reação do Megamente. Ele não teria nem batalha, quando começasse já teria terminado com um único golpe do Metro Man.